capítulo 9, aliás, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 9, desculpe, irmãs, vamos lá. É que o mesmo texto repete em Mateus, aí acaba ficando meio confuso. E está escrito assim, a partir do versículo 57. Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covios, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu abri a reunião essa semana, porque na semana passada eu abri a reunião lá da administração, na sede, com esse versículo: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós percebemos aqui que Jesus começa a chamar algumas pessoas. Eles estavam indo, na verdade, eles estavam saindo de Samaria. Eles tinham acabado de passar por até um desagrado, né? Porque o povo judeu e o samaritano, embora sejam irmãos, eles não se bicam muito, tá ok? Então o que aconteceu? Mesmo Jesus voltando de Samaria, estava indo para Jerusalém e no caminho começa a chamar algumas pessoas: olha, me segue. Só o que acontece com essas pessoas, pelo que vocês percebem aqui no texto? O que essas pessoas começam a fazer? Seguiu ou não? Não, é que pena. O que as pessoas fazem? Que ele é louco. Não. As pessoas começam a dar desculpas. Que não foi desculpa para não ir. Desculpa para não ir. Para não ir. Verdade. O único que não deu uma desculpa, Jesus conhecia o coração deles. As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Porque na hora que ele olhou para essa pessoa, ele viu no coração dela que para ela é importante a segurança de um lar. Então, todas as vezes que Jesus nos chama para fazer alguma coisa, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E por isso Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Tudo bem? Tá certo? E por isso Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração. E aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Tudo bem? Tudo bem. Vocês querem um segredo de uma vida de vitória, uma vida espiritual firme e uma vida, consequentemente, o restante da vida toda de vitória? E olha, irmãs, o que eu estou dizendo para as irmãs é assim: vida com Deus não é uma vida só de mar de rosas, não. Porque Jesus fala na palavra: no mundo tereis aflição. Ele não fala: olha, talvez, de vez em quando, vai acontecer uma luta aqui, uma luta ali. Não, ele fala assim: no mundo tereis aflição. É uma garantia, é uma certeza. Mas ele continua a frase. E a professora de português está ali que não me deixa mentir. Vírgula, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, no mundo eu também tive aflição, igualzinha de vocês, mas tende bom ânimo, porque se eu venci o mundo, vocês também podem vencer.
Se eu passei por todas as aflições do mundo e mantive uma vida de comunhão com Deus, isso é um segredo para vocês também. Tudo bem? Vocês já tinham pensado nisso? Jesus veio a esse mundo como homem para mostrar para nós que é possível vivermos no mundo como homem, tendo as aflições que nós temos, passando pelas lutas que nós temos, passando pelas dores que nós temos, e mesmo assim continuar sendo filho de Deus, mesmo assim continuar estarmos diante da presença de Deus, mesmo assim termos comunhão com Deus, tendo todas as paixões e todas as intempéries que nós enfrentamos. Amém? Amém. Tá certo? Mas precisamos lembrar que isso não o impede de continuar sendo Deus. Então, quando ele olhava para uma pessoa e falava alguma coisa para aquela pessoa, ele estava olhando diretamente no coração e na alma daquela pessoa. Ele sabia o que se passava aqui dentro e aqui dentro. Sendo Deus. Então, quando as pessoas falavam as coisas para ele, eu fico imaginando, de vez em quando eu converso com as vezes e falo assim, eu fico imaginando o que Deus pensa quando ele vê essas coisas. Ou quando ele presencia algumas coisas. Não, eu fico imaginando o que se passa na cabeça de Deus. Eu falei, se eu penso assim, eu fico imaginando o que Deus pensa. Não? Eu falo para Deus, lembra aquela brincadeirinha que eu faço de vez em quando? Eu falo assim, olha, eu gostaria de ser arrebatado, ou o dia que o Senhor me chamar, ir com um bloquinho de notas assim, e falar assim, Deus, em primeiro lugar, eu quero 5 minutinhos ali de costas, o Senhor vira de costas e me deixa conversar 5 minutos com o sujeito chamado Adão ali. Eu vou dar um pau nele e depois a gente conversar. E uma das minhas perguntas nesse bloquinho, eu falava assim, Deus, agora que nós estamos aqui, tete a tete e tal, dá uma reveladinha aí. O que você pensava nas coisas que vinha lá acontecer lá embaixo com a humanidade toda, aquela balbúrdia toda, né? Mas aí o texto continua. A outra, Jesus vem, olha para ele e diz, segue-me. Aí ele vira e fala assim, ele porém respondeu, permita aí primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. São justificativas, se nós olharmos todas elas, sem exceção, são justificativas plausíveis. Deixei eu sepultar meu pai. O pai dele tinha morrido. Só que volta a dizer de novo. Jesus sabia o que ia no coração. Ah, você está querendo dizer então que para Jesus era melhor ele ter ido pregar o reino de Deus do que ele ter ido sepultar o pai dele? É isso que a gente pensa. É isso que a gente pensa. Lógica humana. Sem levar em consideração que Jesus estava vendo o que estava no coração dele. Você acha mesmo que se Jesus não soubesse o que estava passando, verdadeiramente estava passando no coração dele, que era ele simplesmente e sepultar o pai dele está tudo certo? E ele voltaria e seguiria Jesus? Você acha mesmo que Jesus não deixaria? Lógico que deixaria. Isso é a coisa mais lógica que tem. Mas o que ele estava dizendo é, na verdade, esse rapaz estava dando uma desculpa. Estava colocando isso na desculpa, porque certamente existia uma herança, certamente existia uma família, certamente existia uma série de outras coisas que vão tomando o lugar da gente seguir a Jesus, que nós vamos colocando como desculpa de fazer isso, de obedecer a Jesus, e isso vai ficando para depois. E às vezes nem volta, né? Provavelmente esse jovem não iria voltar. Não volta. Nós nos esquecemos muitas vezes de quem nós estamos, com quem nós estamos falando.
com quem nós estamos lidando. Muitas vezes nós temos as nossas mazelas da vida, e em vez de nós chegarmos no nosso quarto, em secreto, dobrarmos o nosso joelho, rasgarmos o nosso coração diante de Deus, eu acho Davi fenomenal. Era o homem segundo o coração de Deus. Kleber, se você é a única característica de Davi, não, Davi tinha suas mazelas, e como tinha? Davi era mulherengo, safado, maquiavélico, porque ele bolava uns planos mirabolantes. Urias que o diga. Mas Davi tinha uma coisa que raramente se encontra tão latente, tão forte no homem: o arrependimento. Davi se arrependia ao ponto dele rasgar o coração diante de Deus quando ele caía em si. Ele se rasgava diante de Deus ao ponto de escrever os salmos que a gente... Mas depois, ele se arrependia, depois fazia tudo de novo? Não, você não vê Davi, por exemplo, cobiçando a mulher de outro homem uma segunda vez. Não, né? Não. Você não vê Davi maquinando o assassinato de uma outra pessoa uma segunda vez. Você não vê isso. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando eu caio em si, descubro aquilo que fiz, me arrependo diante de Deus, mas deixo de fazer aquilo. Isso é um arrependimento genuíno. Se não vê Davi, por exemplo, na história, Davi tomando a mulher de outro homem. Você não vê. Betseba é a primeira e a última. Você não vê ele maquinando planos mirabolantes para colocar alguém na frente do exército para que essa pessoa fosse morta. Você não vê isso de novo. Davi se arrependia. Arrependimento genuíno. Por isso ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. E também sabia. Você não vê outra característica de Davi. Você não vê Davi, por exemplo, batendo boca para Deus, com Deus, quando ele sofria as consequências dos pecados dele. Quando Absalão, por exemplo, tentou usurpar o trono de Davi, Davi é obrigado a fugir de Jerusalém. Você não vê, por exemplo, Davi brigando com Deus e dizendo: por que você está me permitindo passar por isso? Meu próprio filho está querendo me matar. Você não vê ele batendo essa boca com Deus. Pelo contrário, ele se veste de pano de saco e diz assim: cabe a Deus hoje fazer com que eu seja visto como um trapo de imundícia por causa do meu pecado. Então ele estava dizendo o seguinte: as consequências do que eu estou sofrendo são consequências do meu pecado, das minhas escolhas. Deus não tem culpa disso. A culpa é minha. Tudo bem? Tá certo? Então, quantas vezes, e Jesus termina, outro diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-se da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que os irmãos entendem desse último versículo aqui, que Jesus encerra essa conversa com esse versículo? Essas pessoas já tinham deixado tudo, já tinham seguido a Jesus? Não, elas até tentaram, foram dar alguma justificativa e Jesus já rebateu, logo de cara. Não serve. Por que não serve? Porque vão colocar a mão no arado e vão olhar para trás. E enquanto você não assume um propósito diante de Deus, você ainda não é digno de culpa. A partir do momento que você assume um propósito diante de Deus
e acerta esse propósito diante de Deus, quando você volta atrás, é complicado. Você vai prestar contas diante de Deus disso. Por que eu quis tocar nesse texto? Irmãos, irmãs, é muito complicado nós fazermos um voto diante de Deus e depois nós voltarmos atrás. Tá ok? Tudo bem? Porque se volta, né, assim, você conhece. Quando você não conhece... Lembra que nós comentamos a diferença de culpa e pecado? Qual que era a diferença? Culpa é quando eu faço algo que não deveria fazer, que traz consequências e tudo mais, mas da qual eu não tinha conhecimento que aquilo é errado. Isso. A partir do momento que eu tenho conhecimento que alguém chegou para mim e me explicou, olha, não faça isso porque isso é errado por causa disso, daquilo, porque a lei diz isso e aquilo. Agora, se eu vou lá e mesmo sabendo, vou lá e faço, aí passa a ser pecado. Eu sou digno de culpa. Sou digno de pagar pelo meu erro. Lembra? Culposo e doloso, que nós explicamos, tem uma diferença entre um e outro. Lembra disso? Tá? Perante Deus é a mesma coisa. Então, se eu fui lá diante de Deus, eu acho isso muito simples, irmãos. Deus nunca nos cobra nada. Deus nos deu um livre-arbítrio. A partir do momento que eu escolho, eu pedi, eu fui atrás, se eu voltar atrás diante de Deus, eu estou culpado. E é isso que Jesus está dizendo. Ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Comecei a fazer uma obra, comecei a fazer alguma coisa, da qual está oferecida a Deus, tenho que terminar, tenho que ir até o fim. E saiba que Deus vai te capacitar, vai te dar todas as condições para que isso seja feito. Amém. Amém? Amém. Tá joia? Obrigado, irmãos.